Bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Ainda continuando no capítulo 3, vamos prosseguir. E ele tem por versículo de decoração Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó Senhor Jesus! A vida da igreja é dinâmica. Após serem salvas pela pregação do Evangelho, as pessoas precisam de um ambiente adequado para crescer espiritualmente. Deus preparou esse lugar, a igreja. A partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo mostra como a vida da igreja é dinâmica. A igreja é nosso viver. Por isso, a chamamos de vida da igreja. Porém, essa vida não é parada, passiva. A vida da igreja é ativa, dinâmica e vai além do viver de reuniões. A igreja é o melhor ambiente para que a vida de Deus cresça em nós. No entanto, a vida da igreja não é um mar de rosas, pois nela muitas vezes experimentamos a morte de Cristo, mas também experimentamos o poder de sua ressurreição. Além disso, não podemos rejeitar nenhum membro escolhido pelo Senhor. Esse é o lugar em que o Senhor nos colocou após sermos salvos. Por isso precisamos participar das reuniões com entusiasmo. A igreja se opõe ao mundo, portanto, não devemos trazer as coisas do mundo para a igreja. Em João 17, vemos a oração de Jesus para que o Pai nos guarde nele, pois, embora não estejamos no mundo, ainda estamos no mundo. Embora que não sejamos do mundo, ainda estamos no mundo. Estamos aqui para ser testemunhos do Senhor. Essa é a nossa função. Não somos do mundo, portanto, não devemos viver segundo ele. Os aspectos da vida da igreja. Em Romanos 12, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nessa porção de Romanos, Paulo começa a falar sobre a vida prática da igreja, a vida do corpo. A vida do corpo é a vida da igreja, que engloba todos os aspectos da nossa vida, não só a vida de reuniões, mas também o viver familiar e o viver social. As reuniões são muito importantes. Não podemos menosprezá-las, mesmo que haja poucas pessoas. Lembremos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele estará no meio deles. No capítulo 1, vimos que a vida da igreja também inclui o viver familiar. Nosso relacionamento com nossos familiares deve basear-se nos princípios da vida da igreja para expressar Cristo. Se criamos nossos filhos nesse ambiente, eles espontaneamente seguirão nosso exemplo, vivendo a vida da igreja e sendo úteis ao Senhor. A vida da igreja deve fazer parte da nossa vida social. Em nosso dia a dia, contatamos muitas pessoas, por isso precisamos levar essa vida maravilhosa da igreja para os lugares que frequentamos, a fim de que as pessoas com quem nos relacionamos conheçam esse viver maravilhoso. A importância de apresentar nosso corpo. Voltemos a Romanos 12. Por que Paulo utiliza a expressão rogo-vos nesse versículo? Porque ele sabe que temos dificuldade de praticar a palavra de Deus. Por isso roga pelas misericórdias de Deus. No capítulo 9 de Romanos, Paulo já havia dito que Deus tem misericórdia de quem lhe aprove ter misericórdia. Portanto,
não depende de quem quer ou de quem corre. Nossa condição, antes de receber a salvação de Deus, era deplorável, mas ainda assim Ele quis ter misericórdia de nós e nos deu sua graça a fim de salvar-nos. Baseado nessa misericórdia que nos alcançou, o apóstolo Paulo roga que apresentemos nosso corpo a Deus. No Antigo Testamento, o animal ofertado era imolado no altar do holocausto. Ele era cortado em pedaços e colocado sobre o altar para ser queimado pelo fogo. Com isso, um aroma agradável subia a Deus. Ao sentir o aroma, Deus aceitava aquela oferta. Nós também precisamos apresentar-nos diante de Deus como um sacrifício vivo. Porque nesse versículo Paulo fala do corpo e não do espírito ou da alma. Leiamos 1 Coríntios. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Assim, nosso corpo é para o Senhor, e o Senhor para o nosso corpo. Portanto, precisamos fugir das coisas pecaminosas. Além disso, nosso corpo é membro de Cristo. Vejamos. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Nosso corpo também é santuário do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Preste atenção à última frase. E que não sois de vós mesmos. Se não somos de nós mesmos, devemos apresentar-nos a Deus. Na sequência, lemos: Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus ao vosso corpo. Perceberão a importância do nosso corpo? Perceberam a importância do nosso corpo? Precisamos mantê-lo santo, separado para Deus e para a sua obra. E a melhor forma de fazer isso é oferecendo-o como sacrifício vivo ao Senhor. Em 1 Coríntios, Paulo diz: Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo quis dizer com isso, irmãos? Por exemplo, domingo de manhã, o despertador toca para você acordar para ir à reunião, mas o dia está frio e a cama quente. Então, qual é a vontade do seu corpo? Qual é a vontade do seu corpo? Certamente de ficar em casa, dormindo até mais tarde. Nosso corpo está sempre em busca de conforto. O corpo de Paulo também era assim. Por isso, ele o esmurrava. Esse esmurrar não é ficar socando o corpo fisicamente, mas, utilizando o exemplo acima, é obrigá-lo a se levantar da cama e ir para a reunião, onde ele será útil ao Senhor, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nosso corpo precisa ter as marcas de Cristo. Por isso devemos esmurrá-lo
e levá-lo à morte, para que a vida de Cristo se manifeste nele. Se não há marcas da morte de Cristo em nosso corpo, é um sinal de que estamos sendo dominados por ele em vez de dominá-lo. Em Romanos, Paulo usa duas expressões: corpo do pecado e corpo desta morte. O corpo do pecado impulsiona nosso corpo a pecar, enquanto o corpo desta morte trabalha contra a nossa vontade de servir ao Senhor. Sempre que queremos fazer algo espiritual, como orar, ler a Bíblia, pregar o Evangelho e ir às reuniões, o corpo desta morte se manifesta e sentimos cansado, preguiça e sono. Contudo, se no mesmo instante alguém nos chamar para fazer algo que agrada a nossa carne, o corpo do pecado se levanta e todo cansaço, preguiça e sono desaparecem. Por isso precisamos muitas vezes esmurrar nosso corpo, reduzi-lo à escravidão. Fazendo assim, exibiremos as marcas de Cristo e sua vida se manifestará em nosso corpo. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quando o Senhor voltar, em seu tribunal, seremos julgados segundo o que tivermos feito com o nosso corpo. Agora compreendemos o rogo do apóstolo Paulo em Romanos, que termina afirmando que esse é o nosso culto ou serviço racional. Portanto, a melhor forma de servir a Deus é oferecer-lhe nosso corpo. A vida da igreja, um novo viver. Em Romanos 12, Paulo mostra a importância do nosso corpo no serviço a Deus. No versículo 2 destaca a importância da nossa mente, que é a parte líder da alma. Nesse serviço, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida da igreja é uma vida totalmente nova, guiada pelo Espírito. Nela não há nada no mundo. Por isso, nascemos de novo e nos tornamos um novo homem. Sendo assim, nosso conceito precisa mudar também. Nosso pensamento, que era antigo, precisa ser renovado. Se tentarmos introduzir nossa velha maneira na vida da igreja, isso só atrapalhará. Por isso, Romanos 12 inicia dizendo: não vos conformeis com este século. Não podemos trazer a forma do mundo para a igreja. A palavra grega para século é aion. Satanás a todo momento vem com uma novidade para nos atrair. Ele quer que nos conformemos com esse século e para isso usa nossa mente para aceitarmos as práticas do mundo como algo normal. O mundo deixou há muito tempo de glorificar a Deus e de dar-lhe graças. Nós, porém, na vida da igreja, glorificamos a Deus e lhe rendemos graças por tudo. Precisamos reverenciar a Deus, dando-lhe toda a honra e toda a glória. Ele deve ser o primeiro em nossa vida, em tudo devemos dar a primazia a Ele. E não apenas isso, também devemos aprender a dar graças a Deus em qualquer situação. Normalmente, damos graças a Deus nas situações favoráveis e reclamamos nas situações adversas. Essa postura é igual à do povo de Israel no deserto. Experimente dar graças a Deus quando tudo parecer dar errado. Talvez a situação não mude imediatamente, mas seu interior se encherá de gozo e paz. Na Bíblia, há vários versículos que falam sobre o temer a Deus.
Isso não significa que devemos ter medo de Deus, e sim reverência, respeito, pois é dessa maneira que o serviremos adequadamente. Ainda sobre esse assunto, leiamos Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Amém, irmãos. Senhor Jesus. Ponto, eu vou compartilhar pequeno. Paulo aqui, ele fala muito sobre a importância do nosso corpo, irmão. Ele fala muito sobre o nosso corpo, sobre o templo que ele é, sobre a morada que ele é. Ó Senhor Jesus. Irmão, sobre apresentarmos ele, né? Em Romanos 12, Paulo roga, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele também fala aqui, irmãos, sobre ele tinha medo, a quem ele pregava, dele mesmo vinha a ser desqualificado, né? E por isso ele esmurrava o corpo, não deferindo golpe nele mesmo, mas se negando, né? Se negando a cumprir a vontade do Senhor. Por que ele fala? Por que Paulo, né? Por que ele fala assim? Que ele também apresentou para nós aqui, irmãos, uma vida clandestina, né? Ele apresentou dois aspectos aqui e chamou de corpo do pecado e corpo desta morte. Os irmãos, acredito que se recordam, a gente viu isso aqui em Alimento Diário já. O corpo do pecado é aquela força do teu interior que te leva a pecar. Te leva a pecar, a fazer algo que não agrada o Senhor, seu comportamento, né? O mundo, ele quer nos moldar. Ele tem um curso, né? Misturando já a palavra aqui sobre se conformar com as coisas desse mundo, né? Então, quando pensa que não, a gente se pega falando ou fazendo alguma coisa que vem da disposição do corpo do pecado, infelizmente. E o corpo dessa morte, irmão? Aquela falta de disposição para servir o Senhor. A gente vai à reunião, tá chovendo, né? Tá frio, ele falou aqui, não para nossa realidade, mas o pessoal do sul. Tá frio, eu não vou levantar da cama. Eu não vou ler, eu não tenho tempo não. Eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler não. Enfim, a desculpa que a gente consegue para nós mesmos, né? Para nós mesmos se sentir bem e se sentir um cristão. Mas que temos dificuldades? Temos, claro que sim. E são essas forças aí que infelizmente estão na nossa carne, irmão. Infelizmente, né? Elas estão aí na nossa carne. E muitas vezes essa força aí, essa força do pecado, ela nos leva a se conformar com esse século, né? Mas Paulo roga, né? E pede que a gente não deve se conformar, irmão. Achar que é normal, né? Tudo é normal. Para os mais jovens não, mas os mais maduros que eu sabem como era. E eu também alcancei, quando criança, o respeito que se tinha, né? Por determinadas coisas que a gente poderia não conhecer a palavra, mas se alguém dissesse assim determinada coisa, rapaz, isso é pecado, toda criança ficava meio achando assim, meio temeroso, e tinha medo de alguma coisa, por mais que não conhecesse a palavra. Se uma criança fizer uma travessura e outra apontar para ela e disser, rapaz, isso é pecado, vão caçoar da criança hoje em dia. Acho que deve acontecer dessa forma. Mas, louvado seja o Senhor. Por mais que essa vida clandestina esteja aí e quer nos levar a se conformar com esse século,
quer nos levar a não servir o Senhor, mas Paulo também apresentou que as misericórdias do Senhor, ele dá a quem lhe aprouve dar, né? Não é, a minha escolha, irmão. É o Senhor que já teve misericórdia de nós, né? É o Senhor que já nos alcançou. É o Senhor que já quis ter misericórdia de nós. E o Senhor assim teve. Então, todo o nosso esforço, irmão, vai nos levar a um galardão, né? Louvado seja o Senhor. Irmãos, que a gente possa buscar o Senhor, glorificar o Senhor. Ó Senhor Jesus. E expressar o Senhor em nossa carne, né, irmão? Purificando assim o nosso corpo. Louvado seja o Senhor.